Get out. Sorry, man. Okay. Get out! Bem-vindo ao Watchmojo Brasil. E hoje contamos nossas escolhas para 10 principais reviravoltas em tramas de terror psicológico de todos os tempos. We have to add some twists and stuff. Okay. Some twists. Nessa lista veremos a reviravolta mais alucinante que nos deixou assustados e confusos ao mesmo tempo. Prossiga com cuidado, porque tem alguns spoilers por aí. Você suspeitou de algumas dessas reviravoltas? Conta aqui nos comentários. Número 10. Jacob está morrendo. Alucinações do passado. Ladder? Yeah, that's what they called it. A fast trip straight down the ladder. Right to the primal fear, right to the base anger. I'm telling you, man, it was powerful. Nesse filme, um enlutado veterano da Guerra do Vietnã experimenta episódios dissociativos enquanto tenta desvendar o seu passado. Ao longo do filme, ele tem visões horríveis que se identificam quando ele começa a suspeitar de uma conspiração do governo. Em uma reviravolta chocante, é revelado que ele nunca conseguiu sair do Vietnã, experimentando os seus momentos finais de morte. He looks kind of peaceful, the guy. What a hell of a fight, though. Apesar do baixo desempenho nas bilheterias, o filme ganhou muitos seguidores cult. Até hoje, os cinéfilos debatem o que esses eventos bizarros significam em relação à reviravolta. Os temas de perda, realidade e desconhecido do filme o tornam incrivelmente If comovente. you're frightened of dying and you're holding on, you'll see devils tearing your life away. But if you've made your peace, then the devils are really angels, freeing you from the earth. Número 9. Velho para jovem. A chave mestra. Esse mistério sobrenatural se desenrola em uma casa de plantação de New Orleans, com uma enfermeira de cuidados paliativos chamada Caroline no centro. A história toma um rumo sombrio quando Caroline descobre que o seu empregador tem usado rituais de voodoo para habitar corpos jovens. It keeps you from dying. Not forever, but for a while. How? You have to sacrifice somebody and take the years that they have left. Em uma reviravolta impressionante, o público percebe que cada passo da jornada de Caroline fazia parte de um plano maior, levando ao controle do seu próprio corpo. Thing folks don't understand about sacrifice. Sometimes it's more of a trait. Esse filme vai deixar você de queixo caído depois que assistir pela primeira vez. No entanto, os cineastas habilidosos adicionaram camadas de mistério que tornam uma experiência cada vez emocionante. A cada vez que você assistir, revelará novos easter eggs que sugerem um enredo subjacente. They really loved her. Why do you say that? It's in their wills. They left her at the house. Número 8. O envolvimento de Tom, o homem invisível. Now, I agree with you. Adrian was brilliant. But it wasn't because of anything he invented. It was how he got in people's heads. That was his true genius, knowing people's weaknesses. Você já teve um ex que simplesmente não estava disposto a deixar o relacionamento acabar? Nessa emocionante história, uma jovem chamada Cecília é perseguida por uma força invisível logo após deixar o seu namorado, agora supostamente falecido, Adrian. Quando ela finalmente desmascara o seu agressor invisível, ela tem um choque. I know Tom's body is in your living room. Adrian did everything before that, though. He set his own brother up. Não é Adrian, mas o seu irmão Tom. No entanto, Cecília consegue deduzir que Tom também estava sendo manipulado por Adrian, que fingiu a sua morte para orquestrar esse esquema. That shouldn't come as a surprise. Em um mundo onde aparências e ilusões reinam, esse filme mostra até onde alguns relacionamentos tóxicos podem chegar para manter o seu controle e poder. Número 7. O ciclo, a entidade. Um dos filmes mais assustadores da década de 2010, essa história segue o verdadeiro escritor de crimes Ellison, que encontra uma caixa de filmes caseiros antigos em sua nova casa. No entanto, quando as fitas documentam os horríveis assassinatos de família, ele percebe que há algo mais sinistro em jogo. The pattern goes back to the 1966 Oregon drownings. Listen, Mr. Oswald, you just moved out of the last house in line. If this guy is still out there, you not only just sped up his timeline,
You put yourself in it. Depois de algumas investigações, Ellison percebe que os assassinatos foram cometidos por um filho possuído de cada família. Mas ele joga nas mãos do diabo, já que se mudar, coloca sua família no ciclo vicioso, resultando em sua filha despachando-os. Don't worry, Daddy. I'll make you famous again. Além dos sustos extravagantes, esse filme enfatiza as tendências curiosas dos verdadeiros entusiastas do crime. Como resultado do seu fascínio mórbido, Ellison acaba sendo vítima do monstro que estava tentando entender. Número 6. Eles são os fantasmas. Os outros. Em 1945, uma mulher chamada Grace mora em uma velha casa com seus 2 filhos fotossensíveis e se convence de que a casa é mal assombrada. What if we see a ghost? Has your sister been telling you one of her stories? I haven't told him anything. Well, if you see a ghost, you say hello and you continue on studying. Com uma atuação brilhante de Nicole Kidman, o público testemunha uma dona de casa alienada perder para sua própria paranoia. Durante uma sessão assustadora, Grace descobre que sufocou seus filhos até a morte antes de tirar a própria vida e que eram eles que assombravam a casa o tempo todo, e não os novos inquilinos vivos. She didn't kill us. Children, if you're dead, why do you remain in this house? We're not dead. Esse filme subverte o tropo padrão da história de fantasmas, apresentando o ponto de vista do fantasma. Apesar de ser ambientado na Inglaterra após Segunda Guerra Mundial, o enredo engenhoso faz com que esse filme pareça incrivelmente moderno e inesquecível. The intruders are leaving, but others will come. Now, sometimes we'll sense them, other times we won't. But that's the way it's always been. Número 5. A ajuda estava a minutos de distância. O nevoeiro. Something in the mist! Something in the mist! Took John Lee! Adaptado da novela de mesmo nome de Stephen King, esse filme é sobre uma névoa esquisita que liberta criaturas sobrenaturais em uma pequena cidade da Nova Inglaterra. A maior questão colocada ao público é se isso está acontecendo em outro lugar. No entanto, o maior choque ocorre quando a nossa protagonista mata os outros sobreviventes, incluindo o seu próprio filho, pensando que ele está sem opções. There's 5 of us. Sem balas, David enfrenta a névoa para aceitar o seu destino, apenas para descobrir que a ajuda estava a poucos minutos. Essa reviravolta é brutal, crua e um poderoso lembrete de até onde os indivíduos irão quando confrontados com circunstâncias aparentemente sem esperança. Número 4. Malcolm está morto o tempo todo. O Sexto Sentido. Esse filme se tornou sinônimo do termo reviravolta na história, e não é difícil entender o porquê. I see dead people. In your dreams? While you're awake? No thriller clássico de M. Night Shyamalan, um psicólogo astuto chamado Malcolm procura ajudar o problemático Cole, que acredita ver pessoas mortas. Please make them leave. I'm working on it. Depois que Malcolm aceita a habilidade sobrenatural do menino, ele o encoraja a ajudar os espíritos a seguirem para a vida após a morte. Então, o tapete é puxado debaixo dele, e ele percebe que é um dos fantasmas, não tendo realmente sobrevivido a um tiroteio no início do filme. I see people. They don't know they're dead. Essa é uma revelação comovente que pede ao público que questione os seus próprios negócios inacabados. Número 3. Controle do corpo. Corra! You told manager because you never take my advice. Like what? Like don't go to a white girl parents' house. Essa história segue um jovem negro chamado Chris, enquanto ele visita os pais da sua namorada branca, Rose, no fim de semana. Mas o que parece ser uma fuga inocente rapidamente toma um rumo sombrio e sinistro. Now, sink into the floor. Wait. Sink. Esse filme está cheio de reviravoltas que o deixarão sem fôlego, mas a verdadeira emoção vem logo antes do clímax, quando Chris descobre que a família tem importado mentes brancas para corpos negros. Como se isso não bastasse, Rose o atraiu para a casa dela para que o mesmo pudesse ser feito com ele. Where are those keys, Rose?
You know I can't give you the keys, right, babe? A reviravolta não apenas destaca a mercantilização de pessoas, mas também oferece uma traição horrível. A inovadora estreia na direção de Jordan Peele deu ao público um interesse renovado pelo horror elevado. I told you not to go in that house. Número 2. Esther é adulta, a órfã. My name is Esther. What's yours? Quando um casal adota uma menina de 9 anos chamada Esther, eventos estranhos se desenrolam e pessoas começam a morrer. As mudanças de humor de Esther, uma estranha afeição por seu pai adotivo e o seu comportamento geral deixam a sua nova mãe em alerta máximo. Stop! Just stop talking and go upstairs. Go to your room. Stop talking to me like I'm a child. Quando você pensa que já entendeu o filme, o clímax oferece uma reviravolta alucinante que é tão absurda que você terá que se lembrar de segurar o queixo. Call your husband right now and tell him to get your family out of the house and then call the police. He won't listen to me. But why? Then tell him the little girl in the picture is not really a little girl. She's a grown woman. Esther, a aparentemente doce garotinha, é na verdade uma serial killer de 33 anos, com um distúrbio hormonal que a fez parecer jovem. Com uma reviravolta chocante, a órfã se consolida na história do cinema de terror como um dos filmes mais imprevisíveis de todos os tempos. Antes de continuarmos, se você gosta do nosso conteúdo, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e ative o sininho das notificações. Tem vídeo novo todos os dias. Número 1. Norman é a Sra. Bates. Psicose. It's not as if she were a maniac, a raving thing. She just goes a little mad sometimes. Esse clássico de Hitchcock segue uma secretária Marion que desvia dinheiro e foge da cidade antes de se hospedar em um hotel remoto. Sob a gestão do aparentemente inofensivo Norman, o Bates Motel se torna a última parada de Marion, pois ela aparentemente foi morta pela mãe de Norman. Além da protagonista encontrar o seu destino quase no meio do caminho, o público ficou surpreso ao descobrir que Norman havia assumido a identidade da sua mãe morta. Esse filme quebrou o padrão para os espectadores, pois eles nunca tinham visto um filme tão ousado e imprevisível. De Halloween a Pânico, esse filme inspirou todo um gênero slasher que persiste até hoje. I hope they are watching. They'll see. They'll see and they'll know and they'll say, why, she wouldn't even harm a fly. E aí, qual o seu preferido? Confira esse outro clipe recente do Watchmojo Brasil e certifique-se de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos próximos vídeos.